7h25, falamos de guerra, aí vamos falar de vida, quem se preocupa com vida, não é? Em salvar vidas no dia a dia. Porque estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Manhã o doutor Carlos Eduardo Panfilho, que é doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mestre em Reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo também, graduada em Fisioterapia da Universidade de Formação, Educação e Cultura do ABC, também foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete Masculino Adulto entre 92 e 95, mas ele agora está visitando hospitais. Começou lá na capital paulista, em outros hospitais já, e agora aqui também na nossa Santa Casa, porque ele tem falado sobre transfusão de sangue. É um programa para se discutir se é necessário realmente, até que ponto pode ser feita a transfusão, economicamente também, envolve tudo isso nessa palestra, nesse debate, e hoje ele estará palestrando no auditório da Santa Casa de Lins. Dr. Carlos Eduardo Panfilho, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal da Manhã da Rádio Amiga. Prazer, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade para falar de um tema tão importante, tão atual e como você falou no começo, né? Para salvar vidas, já que o mundo está maluco em guerra, vamos tentar falar um pouquinho de vida, né? É verdade. E junto conosco também tem a Aline Batista, que também é biomédica aqui da nossa Santa Casa. Ela é responsável pela agência transfusional, é isso, Aline? Bom dia, em nome Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, em nome da Santa Casa, muito obrigado pelo convite. Eu sou a biomédica responsável pela agência transfusional da Santa Casa. Dr. Carlos Eduardo, como surgiu esse programa de administração do sangue do paciente, que é PBM, né? Patient Blood Management, não é? Administração do sangue do paciente. É isso aí, a gestão do sangue do paciente. Na verdade, isso surgiu já em 2008, lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. 2008? 2008. Foi o primeiro, algumas sementinhas plantadas lá em alguns hospitais. E de lá para cá, a ciência vem mostrando que hoje não transfundir ou o uso racional de sangue é muito mais eficaz do que a própria transfusão de sangue. Ou seja, ao invés de sair fazendo transfusão de sangue no primeiro momento, vamos colocar sangue, traz bolsa de sangue, é melhor repensar essa situação falando na clínica médica. Exatamente isso. O PBM, ele é dividido, ele é montado, é um programa que tem 38 estratégias. Das 38 estratégias divididas em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é exatamente o que você falou. Você recebe o paciente, avalia e diagnostica se esse indivíduo tem uma anemia ou não. Lembrando que 30% da população mundial, quase 2 bilhões de pessoas, são anêmicas. Então, diante de qualquer profissional da saúde, essa porcentagem de 30% é um número razoável. Então, se você trabalhar o primeiro pilar corretamente, ou seja, tratar, diagnosticar e tratar esta anemia, para os outros pilares, os desfechos são bem melhores. A impressão que dá pra gente é que temos muitos doadores no Brasil, sangue, bolsas de sangue em abundância, mas não é bem assim, né, doutor? Por isso também entra esse programa, não é? Você tocou num ponto importantíssimo. Hoje, as transfusões, as doações de sangue têm caído em média de 4 a 6% ao ano. Então, o uso racional de sangue é muito importante. Só para a gente fazer uma conta. Você que está nos ouvindo aí, quando você fizer 69 anos, você não vai poder mais doar. E aí o que acontece? Em 2036, a expectativa de vida do Brasil, que está envelhecendo, assim como países da Europa, etc., é que haja um colapso entre doadores e estoques de sangue. Ou seja, quem vai mais precisar, que são os idosos, não vão poder doar em virtude disso. Então, o sangue é sim um recurso finito. E você falando em petróleo, logo no começo, hoje o sangue é praticamente um commodity. Um commodity e extremamente cara para algumas empresas. Bom, então essa equação também, ou seja, a população está vivendo mais, população mundial, né? Está vivendo mais
e a gente pode doar somente até, Aline, é dos 16 aos 69 anos, é isso? Dos 16 aos 69 anos. Então nós temos essa equação também, né, doutor? A população vivendo mais e o número de doador diminuindo, porque a gente vai envelhecendo, não é? E não tem a natividade diminuindo também, não é? Exatamente isso, ou seja, nós estamos indo, tem uma luz no fim do túnel. Qual é a luz? É o trem vindo na nossa direção, né? Não é essa luz do fim do túnel que a gente espera. Então este programa, ele roda já em muitos países há muitos anos. Por exemplo, no Canadá, eles estão rodando isso há 20 anos. Austrália, Estados Unidos. Então é muito importante que a gente tenha esta consciência, o profissional da saúde e também o paciente, para poder entender de fato o que é o Patient Blood Management e o gerenciamento de sangue do paciente. 7h31. Aline, como foi que vocês convidaram o Dr. Carlos Eduardo Panfilho para essa palestra tão importante aqui para a nossa Santa Casa, que aliás a Aline vai explicar para a gente, a nossa Santa Casa de Lins, as bolsas de sangue, elas vêm do Hemocentro de Marília para cá. A gente doa aqui no nosso banco de sangue, né? Posto de coleta, vai para Marília, é analisado, preparado e quando necessário volta aqui para nossa... Quando necessário não, fica em estoque na nossa Santa Casa e atende inclusive hospitais particulares através de vocês, não é, Aline? Isso. Então a gente tem dentro da Santa Casa uma agência transfusional onde a gente tem um estoque de sangue, que a gente chama de hemácia e plasma. Esse estoque, ele é fornecido pelo Hemocentro de Marília. Mas aqui em Lins a gente tem o posto de coleta também, que faz essa captação dos doadores, tá? E assim, a gente conheceu o Dr. Carlos pela WhatsApp, conversando, ele passou os artigos e a gente achou um assunto muito importante estar trazendo para a Santa Casa, né? Para a gente garantir a qualidade, a segurança dos nossos pacientes. Sem dúvida alguma. Dr. Carlos Eduardo, e por onde o senhor tem passado, palestrado e levado essas informações, dividindo o conhecimento, o resultado tem aparecido já, não é? Inclusive em alguns hospitais dizendo que o estoque melhorou e muito depois dessa conversa, dessa divisão de conhecimento aí, né? Com certeza, não só o estoque, mas o uso racional. E mais ainda os desfechos clínicos. Só para a gente poder também entender o que faz o gerenciamento de sangue do paciente. Além de racionalizar o uso do sangue, como você falou, não sair dando sangue à torta direita. O sangue não é uma vitamina, né, Aline? A gente não pode ficar usando isso aí como se fosse algo... Tem paciente... Indiscriminadamente. Exatamente. Ali. Não dá para você dar uma bolsa de sangue para um paciente que já teve alta. Ele já, às vezes, para ele ir para casa, o pessoal prescreve ainda uma bolsa de sangue para isso. Então, isso é muito, muito sério. De forma prática, ele, além de reduzir o número de transfusões, reduz o número de infecções, o tempo de internação, reduz a mortalidade e, mais ainda, reduz os custos. Então, hoje seria antiético você não implementar um programa de gerenciamento de sangue do paciente. O senhor falou economicamente aí. É caro, então, né, essa situação de doação de sangue, tudo que envolve a doação de sangue e transfusão de sangue. Então é interessante também para um hospital que se busque só no limite realmente. Exatamente isso. Na verdade, quando você trabalha o primeiro pilar direitinho, você prepara esse paciente para uma cirurgia. No intraoperatório, você usa equipamentos, além da mão habilidosa do cirurgião, usa outros recursos, como a hemodilição normovolêmica aguda, como a máquina de recuperação intraoperatória de sangue. E na UTI, você tolera a anemia. Então, o nosso corpo, ele tem estoques suficientes e tem uma forma de conseguir não receber esta bolsa de sangue. Por quê? Quem não tolera anemia é o profissional da saúde. Nós não toleramos anemia. Agora, o nosso corpo tem reservas fisiológicas para isso. E para um gestor hospitalar, a hora que ele vê o número de transfusões reduzindo, o número de infecções reduzindo, o número de leitos, a rotatividade de leitos é muito maior. Ou seja, o tempo que você fica... que é o que o hospital busca no dia a dia. Né? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, existe uma máquina de recuperação intraoperatória de sangue que ela retira o sangue do campo cirúrgico, lava, filtra e devolve para o próprio paciente. Existem trabalhos científicos mostrando que quem não usa esta máquina numa cirurgia cardíaca, por exemplo, fica internado em média 27 dias.
Quem usa a máquina fica 4 dias internado. Então, Cai muito, né? totalmente. Ou seja, é um leito livre para atender um outro paciente ali, né? Exatamente. E o risco que sempre há em qualquer transfusão de sangue, né, doutor? Isso tem que ser levantado e jogado holofote nesse assunto também, não? Isso é muito importante você mencionar, por quê? Porque a transfusão de sangue, a Aline sabe melhor do que eu, ela precisa ser vista como um transplante. E como todo transplante, né, Aline, traz... Sim, os riscos, né? Nem sempre é 100% segura. Então, assim, quando a gente vai administrar um sangue, a gente já passa para o paciente, né, os riscos da transfusão, que a gente pode ter reações transfusionais, né? Então, tem tudo uma série, né, de processos para a gente estar avaliando. Agora, 7h37, o Pablo já buscou imagem, tá aí a imagem da TV CNN. Você que acompanha o jornal multiplataforma, situação complicada, né? Envolvendo vidas sempre chama atenção. E aí já entra também essa situação toda que a gente está falando aqui de transfusão de sangue, aí todo mundo já fica empolvorosa, inclusive buscando, né? Se vai precisar de sangue ou não numa situação dessa. Não é, doutor? Essa é uma preocupação sempre, né? Sempre uma preocupação. Em ocorrência em acidentes assim, não? Sempre uma preocupação. Só para você ter uma ideia, os estoques de sangue no mundo estão críticos. A Aline pode trazer isso também. Numa região como Lins, por exemplo, Marília, aqui no interior, você não tem estoques totais para atender uma população numa situação, por exemplo, como um trauma, como um acidente como esse. Tá. A Cruz Vermelha dos Estados Unidos... Precisou em grande escala, é preocupante a situação. Não tem jeito. A Cruz Vermelha dos Estados Unidos decretou há um mês atrás urgência nos estoques de sangue. E lá as doações são pagas e muito maiores do que aqui no Brasil. Doutor, e numa situação de guerra, então, de conflito bélico, então aí é terrível, né? Exatamente isso. A gente sabe que a guerra, não é bem-vinda em nenhum dos Sem momentos, né? Mas o programa de gerenciamento de sangue do paciente, para o trauma, também ele é muito bem-vindo, principalmente se o profissional que está à frente tiver conhecimento disso para poder aplicar. Estamos recebendo no Jornal da Manhã o doutor Carlos Eduardo Panfilho, que estará palestrando hoje aqui na Santa Casa de Lins, no auditório. Já a Aline e o doutor vão dizer pra gente quem pode, quem deve e quem estará nessa palestra do doutor Eduardo Panfilho aqui na Santa Casa de Lins, voltada para hospitais públicos e também particulares, e tem dado um grande resultado, que é o quê? O gerenciamento do sangue do paciente antes de chegar na transfusão de sangue, como ele bem colocou até agora, como ele bem colocou aqui agora, para quê? Para que tenha mais sangue em estoque para quando necessário realmente. 7h46, estou recebendo no Jornal da Manhã Dr. Carlos Eduardo Panfilho. Ele estará hoje palestrando no auditório da Santa Casa de Lins, já passou por diversos hospitais, é professor da Unifesp, da USCS, lá em São Caetano do Sul, meu querido grande ABC, foi também da Faculdade Metodista, não é isso? E ele está aqui conosco hoje no jornal falando sobre um programa de gerenciamento do sangue do paciente. Por que isso? Mais saúde para o paciente, não é? Menos custo, diminui custo, inclusive, para instituições hospitalares, e o risco do paciente é muito menor. Doutor, por que esse programa não é implantado no geral, no dia a dia, em todos os hospitais, sendo tão bom desse jeito? O PBM, né? O PBM, Patient Bullet Management, de forma objetiva e rápida, pela educação. Os profissionais da saúde não aprendem isto na sua graduação nem na pós-graduação. Tá. Existem trabalhos mostrando que 73% dos residentes médicos, aquele que já se formou em medicina, ele não teve isto na graduação. E 93% deles querem fazer um curso sobre medicina transfusional aplicado ao gerenciamento de sangue do paciente. Bom, haja vista que todos buscam informação durante sua carreira profissional e congresso e simpósio e tudo mais, e está aí mais uma grande oportunidade. E lá na Unifesp, o senhor como mestre, como doutor lá, disse que foi implantado e a economia foi uma enormidade, não, doutor?
Sem dúvida. Nós começamos lá primeiro com uma disciplina letiva para os alunos da graduação, que ela continua até hoje. Depois nós, pela Comissão de Residência Médica, ou seja, todos os residentes médicos que passam pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que é o maior, que contém o maior número de programas de residência médica em escolas federais do Brasil, fazem o curso de capacitação que nós criamos. Inclusive, vou deixar também depois o link aqui para vocês na rádio. Até o dia 15 de março está aberto um curso de capacitação que nós estamos fazendo para o Brasil e para o mundo. Existem pessoas do mundo inteiro também fazendo esse curso. Então, este curso é um curso de 15 módulos, 20 horas, onde você vai entender desde o histórico do sangue até as repercussões bioéticas e jurídicas. Falando a respeito da Unifesp, do Hospital São Paulo, da Unifesp, lá começou com 2 áreas, neurocirurgia e cirurgia cardíaca. Hoje isso já foi expandido para ginecobstetrícia, já foi expandido para uro, já foi expandido para o transplante hepático, ortopedia, assim sucessivamente. Só para você ter uma ideia, nas 2 áreas, neurocirurgia e cirurgia cardíaca, que foram as áreas friendly, as áreas que toparam encarar o desafio da capacitação e da implementação, em um ano se economizou mais de 5 milhões de reais. Que loucura, é muito dinheiro, falando em saúde, não? Fora os desfechos clínicos, a redução do tempo de internação, a redução de custos de remédios, o número de infecções diminuído, ou seja, todo o restante, todo esse trem, né, que vem, essa locomotiva que vem atrás do PBM, traz esses benefícios. Doutor, a gente falando em transfusão de sangue, a gente remete à situação do Testemunha de Jeová, sem entrar aqui na discussão teológica, religiosa, enfim. Eles não estão errados, então. Que às vezes são até discriminados, não é? Você sabe que você falou uma coisa muito importante agora. A gente, às vezes, depois de uma palestra, etc., a gente ouve nos corredores ou no elevador exatamente essa frase que você repetiu. Então, as testemunhas de Jeová estavam certas ou estão certas. Na verdade, o princípio que norteia eles não receber é um princípio bíblico. Porém, a ciência tem mostrado, como o programa está aí para trazer, que as transfusões de sangue hoje são muito mais maléficas do que benéficas. E só tem um pequeno detalhe, das 38 estratégias do programa, uma delas é a transfusão. Então eles aceitam as outras 37. A única estratégia que eles não aceitam é a transfusão de sangue. Então este programa, além de beneficiar a população em geral, também atinge a comunidade das Testemunhas de Jeová. Bom, o PBM, esse programa que o senhor tem levado informação para todos os lados aí, ele chama a atenção o quê? Antes de ir para a transfusão de sangue, então, tratar o sangue, e a última situação, a última alternativa seria a transfusão de sangue. Esse seria o correto. Exatamente este é isso. O correto. Exatamente isso. O primeiro pilar, diagnostica e trata anemia. Segundo pilar, usa recursos terapêuticos que você pode minimizar a perda sanguínea no intraoperatório. E no terceiro pilar, a tolerância à anemia, que é muito importante. Não adianta o paciente, você tá lá com o número 7, que ficou um número estigmatizado, abaixo de 7 transfundir. Existem pacientes com 7 de hemoglobina e X de hematócrito, que é um outro índice também verificado, que não precisa receber transfusão. E outros pacientes, às vezes com 9 ou 10 de hemoglobina, que clinicamente talvez precise de uma transfusão. Então, o PBM, ele customiza, individualiza o atendimento deste paciente para, de fato, racionalizar e usar só quando precisa. Doutor, e a máquina que é usada nesse processamento, nessa situação de transfusão de sangue, o tratamento do sangue, a Cell Saver, é caro isso? Como é para o hospital? Como fica esse custo em relação saúde hospital no dia a dia? Excelente pergunta. Ela, dependendo do número de cirurgias do hospital, ela se paga em 1 mês. Para se ter uma ideia, lá no Hospital São Paulo da Unifesp, nós locamos 2 dessas máquinas exatamente para as áreas de neurocirurgia e cirurgia cardíaca, quando isso começou. Então, o aluguel, ele é muito barato. Os valores hoje, para ter uma ideia de um aluguel, custa de uma máquina aí... Ela não precisa ser adquirida, então, pode ser locada. Locada, porque a aquisição da máquina, às vezes, implica em custos para manutenção. Então, a locação é muito mais barata. Se você fizer uma conta rápida, um transplante hepático, que às vezes usa
7 a 8 bolsas de sangue. E, em média, no Brasil, você tem uma variação de bolsas de sangue, do dinheiro da questão do SUS, de R$650 até R$2.000 uma bolsa de sangue. Tem municípios em São Paulo pagando quase R$2.000 uma bolsa de sangue. Então, nesta média, se você estiver gastando 10 bolsas de sangue, você paga o aluguel e paga o kit. Lembrando que você vai ter menor tempo de internação, leito menor livre mais rapidamente. Exatamente aquilo que nós já comentamos. E a saúde do paciente em primeiro lugar, que é isso que se busca, não é, doutor? Sempre, não? Com certeza, esse é a nossa formação é para isso. Doutor, e falando ainda em sangue, estuda-se nesse momento que geneticamente pode ter alteração lá adiante quem recebe transfusão de sangue? Isso é um trabalho que nós estamos investigando. A professora Isabel Cristina Céspides, que é a líder de pesquisa lá do nosso grupo, junto com o professor Nelson Rosen, que é o chefe da cirurgia cardíaca lá da Unifesp, e o professor Walter Gomes também, enfim, toda a equipe da cirurgia cardíaca, nós estamos coletando sangue em 3 hospitais de pacientes que receberam transfusão e que não receberam. Por quê? Se a transfusão de sangue, como a Aline comentou, ela precisa ser vista como um transplante, então nós precisamos entender que esse transplante pode causar uma alteração epigenética nesse indivíduo. E nós estamos pesquisando isso, inclusive fomos premiados, depois eu passo o link para vocês, recebemos um prêmio mundial com mais de 70 pesquisadores, 2 prêmios Nobel concorrendo. A Escola Paulista de Medicina da Unifesp recebeu esse prêmio para a gente continuar investigando isso e quem sabe daqui 2 anos eu volto com os resultados para a gente falar sobre isso de novo. Na área da oncologia, como isso pode ser aplicado? Outra pergunta muito importante. O paciente oncológico, ele tem um déficit... Quando a gente fala de oncologia, a gente está falando de câncer aqui, né? Isso Tratamento mesmo. De câncer. Tanto o cirúrgico como o clínico, ele tem uma questão hematológica muito importante. A Aline pode até complementar isso depois com dados mais técnicos, mas para oncologia, isto também é muito bem-vindo. Por quê? Se você prepara esse paciente para uma cirurgia oncológica, você reduz o uso de hemocomponentes, reduz o intraoperatório e melhora esse desfecho clínico, principalmente para o paciente oncológico que tem índices hematológicos muito baixos em virtude da doença ou próprio tratamento. Vai ser infinitamente benéfico. Sempre. Muito bem, 7h56, estamos chegando ao final do nosso jornal aqui. Aline, quem pode... Quem deve, quem está convidado a participar da palestra do Dr. Carlos Eduardo Panfilho, hoje no auditório da Santa Casa? Será realizado no auditório da Santa Casa, todos os colaboradores da Santa Casa estão convidados. Foi estendido também para o Hospital Unimed e Rap Vida. E como que a gente atende Santa Casa de Getulina, Pirajuí e Cafelândia? Toda a região também. Toda a região, eu enviei o convite para estar presente. Muito bem. Doutor Carlos Eduardo, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo tão precioso aqui conosco, no Jornal da Manhã, dividindo conhecimento conosco, apesar de ser interessantíssimo para a área técnica, né, área clínica, mas a população nossa sempre bem informada, então a gente gosta de convidar pessoas interessantes, assim como o senhor, doutor, professor da nossa querida USCS, que é a Universidade de São Caetano do Sul, que eu tenho um carinho especial pelo grande ABC, já falei para o doutor aqui, onde vivi muito tempo, trabalhei em meio de comunicação lá, também na Metodista, onde ele passou, e a nossa Unifesp, que faz um trabalho maravilhoso. Obrigado pela presença aqui, boa palestra para o senhor, conte sempre com a Rádio Amiga aqui, viu, doutor? Eu que agradeço e como últimas palavras queria dizer para você que está nos ouvindo, cuide da sua saúde. Cuide do gerenciamento do sangue do paciente. Você que é paciente, você que é profissional da saúde, pode ter certeza, o Patient Blood Management chegou para ficar. E vocês aqui da Rádio Amiga, nesse programa Jornal da Manhã, só tem uma expressão, quem sabe faz ao vivo. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença. Aline, obrigado pela sua presença também, junto conosco, parabéns pela iniciativa de vocês de trazerem o Dr. Carlos Eduardo Panfilho. Tenho certeza que será uma belíssima palestra, interessantíssima aí para os profissionais da área da saúde, né? E isso trazendo melhorias, trazendo melhorias para a saúde da população, que esse é o intuito, né, Aline? Eu agradeço o convite para a gente estar divulgando, né? E futuramente a gente já vai fazer essa implantação e
pensando sempre na qualidade e na segurança do nosso paciente. Conte conosco sempre. Como eu digo sempre, a Santa Casa de Lins, só no nome, porque atende toda a região e também tudo que acontece nas nossas rodovias aqui, vem aqui para Santa Casa de Lins. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E você, levante a cabeça, desanima não, o dia só tá começando, tem muita coisa para acontecer ainda e coisas boas vão acontecer para você hoje, pode ter certeza. Amanhã a gente volta, em 6h45 da manhã. Bom dia, até lá. Grande abraço para você e até amanhã. Jornal da Manhã.